E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de regência verbal. Para isso, nós vamos fazer uma breve revisão do que nós temos falado nas últimas aulas com vocês. Lembra que nós falamos a respeito dos princípios gerais da gramática, que a gramática é um módulo inato na mente humana e que nós somos plenamente conhecedores das estruturas gramaticais? Depois disso, nós vimos que a língua portuguesa é formada por uma estrutura sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Passamos a partir daí a trabalhar com a transitividade verbal e vimos que a língua portuguesa trabalha basicamente com 4 tipos de verbos. Os verbos intransitivos, que são verbos que não selecionam complementos. Os verbos transitivos diretos, que são verbos que selecionam complementos sem auxílio de preposição. Os transitivos indiretos, que selecionam complementos com auxílio de preposição obrigatoriamente, e os verbos de ligação, que indicam o estado e fazem a cópula, ou seja, a união entre o sujeito e uma característica do sujeito que está no seu predicado, que por isso é chamado de predicativo do sujeito. E como exemplos desses verbos, nós podemos ver aqui algumas frases. Choveu. O verbo choveu, ele não pede nem sujeito, nem complemento. Ele é um verbo intransitivo, da mesma forma que o verbo nasceu. Ele não precisa de complemento, mas o verbo nasceu já pede um sujeito. Então, o menino nasceu. A outra frase também mostra um verbo intransitivo. O carro morreu no meio da estrada. Essa frase tem um sujeito, que é o carro, e tem um adjunto adverbial, que é o lugar onde o carro morreu, no meio da estrada. Então, esses 3 verbos são representantes da classe dos intransitivos. Os verbos transitivos diretos são verbos que precisam de um complemento que não vai ser preposicionado. Observem os exemplos. O viajante trouxe uma câmera digital. O viajante trouxe o quê? Trouxe uma câmera digital. Trouxe isso. Não há nenhuma necessidade de uma preposição entre o verbo e o complemento. Então, esses verbos eles transitam diretamente, ou seja, eles fazem a união com o objeto para fazer o significado completo desse sintagma, desse conjunto de informações, sem a necessidade da preposição. Por isso, nós dizemos que os verbos transitivos diretos pedem objetos diretos. O motorista deu seta para a esquerda. Nós temos como sujeito o motorista, o verbo dar. Quem dá algo. Então, ele deu o quê? A seta e indica o lugar, para a esquerda. Esse para a esquerda, indicando lugar, também é um adjunto adverbial. O terceiro grupo é o dos verbos transitivos indiretos. Observem que nesse grupo, a gente vai ter o auxílio da preposição para que o verbo possa chegar ao complemento. Então, nós temos aqui o pai precisava da ajuda do filho. O pai precisava de quê? Olha a preposição aí. O verbo precisar, para chegar no complemento, ele seleciona a preposição de. Então, nós precisamos desse complemento, nós precisamos dessa preposição para que o complemento faça sentido. Na outra frase, nós também vemos o mesmo exemplo. O menino gostou do presente. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A preposição está inerente ao que esse verbo pede. O menino gostou do presente. Então, nós temos aí do presente como um objeto indireto. E a última classe que nós vamos fazer a revisão é dos verbos de ligação. Observem que os verbos de ligação, eles indicam um estado, diferente dos outros verbos que indicam ações. Então, nós vemos aqui, o garoto ficou feliz. Ficar é um estado transitório. E aí, ele ficou como? Ficou feliz. Esse feliz é um adjetivo do garoto. E esse verbo de ligação faz a união entre o garoto e feliz, que é uma característica do garoto. Então, esse verbo ficou é um verbo de ligação. A palavra feliz é classificada como predicativo do sujeito porque faz uma menção direta ao sujeito, o garoto. A menina parecia triste aquela tarde. A mesma coisa, a menina, sujeito, o verbo parecer indica um estado transitório e triste é a característica da menina, a menina triste. Esse verbo faz a ligação entre a característica da menina e o próprio sujeito, a menina. Então nós temos aqui uma cópula entre
o verbo, uma cópula que o verbo faz entre o predicativo e o sujeito. E aquela tarde indica o tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Quando que ela estava parecendo triste. Ok, pessoal? Vamos passar adiante, então. A regência verbal é exatamente o estudo das relações dos verbos com os seus complementos. Como essas relações se dão. A depender da semântica do verbo nas frases, a relação entre eles e seu complemento pode ser diferente. Então, nós vamos ver a partir de agora que um verbo pode ter diversos significados diferentes dentro da frase. Nós vamos ver aqui como exemplo inicial o verbo assistir. O verbo assistir, com o sentido de ver, ele vai ocorrer sempre preposicionado. Os namorados assistiram ao filme. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa quando a gente fala no sentido de ver. Com o sentido de ajudar, o verbo assistir, ele vai ocorrer sem preposição. Ou seja, o bombeiro assistiu às vítimas da tragédia. No caso, o bombeiro auxiliou as vítimas da tragédia. O sentido de assistir é o mesmo de auxiliar, de ajudar. E o último sentido do verbo assistir, com o sentido de pertencer. Assiste ao réu o direito de defesa. Isso significa que pertence ao réu o direito de defesa. Então, nesse caso, o verbo assistir, no sentido de pertencer, vai ser preposicionado, ok? Então, nós vemos aqui que o mesmo verbo, dependendo do emprego na frase, pode ter significados diferentes, e esses significados diferentes vão mudar a regência, ou seja, alteram a própria sintaxe do verbo. Outro verbo muito interessante é o verbo aspirar. Com o sentido de absorver, ele vai ocorrer sem preposição. O jogador aspirou muita poeira no campo de terra. Ele absorveu muita poeira. Então, nesse caso, vai ser um verbo transitivo direto, porque ele chega ao complemento sem a necessidade da preposição. Com o sentido de almejar, o verbo aspirar vai ser preposicionado, ou seja, ele vai ser transitivo indireto. O bombeiro aspirava a um novo cargo de chefia, ok? Então, nós vemos a necessidade da preposição entre o verbo e o complemento. Passando para o verbo implicar, nós vamos ver aqui dois sentidos muito comuns, com o sentido de consequência, ou seja, no sentido de que acontecerá alguma coisa, como assim, o parcelamento implicará incidência de juros. Nesse caso, o verbo implicar vai ocorrer sem preposição e vai ter como consequência a incidência de juros na frase. O parcelamento trará como consequência a incidência de juros. Com o sentido de provocar, nós vamos ver que já é diferente. Seu filho não para de implicar com a minha filha. Quem implica, implica com alguém. Nesse sentido de provocar, a gente vê que o verbo implicar já vai ser preposicionado. Se há dois verbos com regências diferentes, o ideal é construir a sentença de modo que se utilize a regência adequada para cada um deles. Observem aqui no exemplo. Fui e voltei do serviço. Isso é uma frase que comumente a gente usa na fala sem nenhum problema. A gente compreende que houve a ação de ir e voltar do serviço. No entanto, essa construção não segue a norma padrão, pois o verbo fui, que é o verbo ir, exige a preposição a ou a preposição para. Fui ao serviço ou fui para o serviço. Enquanto o verbo voltar exige a preposição de. Voltei do serviço. Para tornar o enunciado adequado, de acordo com a norma padrão, é necessário reescrevê-lo. E aí nós temos fui ao serviço e voltei de lá, porque aqui a gente mantém a preposição correta selecionada pelo verbo. O verbo fui seleciona a preposição a ou a preposição para, e o verbo voltar seleciona a preposição de. Então nós fazemos a frase ficar adequada de acordo com o contexto da norma padrão. Então, para cada verbo, é necessário identificar a regência adequada no caso de padronização com as normas gramaticais para a escrita de textos em diversas situações comunicacionais. Vamos ver aqui mais um exemplo.
Curiosamente, na linguagem coloquial, alguns verbos são frequentemente utilizados com a preposição inadequada, do ponto de vista da norma padrão. Porque na fala, pessoal, se o entendimento aconteceu, está funcionando. No caso da escrita é diferente. Então nós estamos estudando esse assunto de regência para adequar a escrita de vocês aos padrões da norma. É o caso do verbo chegar e do verbo ir, que devem ser regidos pela preposição a, que indica movimento, e não pela preposição em. Observem aqui. Cheguei em minha casa. De acordo com a norma padrão, essa escrita está incorreta. A forma correta seria cheguei à minha casa. Outro exemplo, fomos no shopping. Como o verbo ir pede a preposição a, o certo é fomos ao shopping. Isso é o adequado de acordo com a norma padrão. Para a gente continuar a ver isso de uma maneira mais prática, nós vamos resolver algumas questões aqui. E aí eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer as questões e depois soltem o play para que vocês possam ver a correção, ok? Então, pessoal, nessa primeira questão, observem o enunciado. Partindo-se do pressuposto de que a mudança semântica implica a mudança de regência, como nós vimos anteriormente, analise os pares linguísticos em questão, com vistas a apontar o sentido expresso pelo verbo. Letra A. O garoto sempre agrada sua mãe. Nesse sentido, é no sentido de fazer bem, de dar carinho, né? Então, nesse caso, o verbo agradar não pede a preposição. A regência dele é transitiva direta. Agora, as novas propostas não agradaram aos eleitores. Não eram do agrado, não era do gosto deles. Nesse caso, o verbo agradar vai exigir a preposição. Vamos para a letra C. Eu aspirei aquele inesquecível perfume. Aspirei aqui está no sentido de cheirar, de sorver. E aí, nesse caso, esse verbo vai acontecer sem a preposição. Ele vai ser transitivo direto. Agora, no sentido de querer, de almejar, nós temos uma mudança na regência. Todos aspiram a um bom cargo dentro da empresa. Todos desejam, todos querem um bom cargo dentro da empresa. E nesse caso, a gente vê que o verbo aspirar exige a preposição para chegar até o complemento. Então ele é transitivo indireto. Na letra E, nós temos todas as noites a enfermeira assistia o enfermo. Ela auxiliava o enfermo. Então, nesse caso, o verbo assistir está com uma regência de verbo transitivo direto, por isso ele não precisa da preposição para chegar ao complemento. Na letra F, todos assistiram ao filme. Está correto porque, nesse caso de ver, o verbo assistir pede a preposição a. Então, todos assistiram ao filme. Na letra G, nós temos o verbo chamar no sentido de convocar, como um verbo transitivo direto que pede também um objeto direto. Na letra H, nós temos o verbo chamar com outro sentido, no sentido de invocar. E nesse caso, o verbo chamar vai pedir a preposição por. Então, o filho chamou pelo pai por 2 horas antes de ser encontrado. Esse pelo pai é a preposição por mais o, que vira pelo. Então, o filho chamou pelo pai durante 2 horas antes de ser encontrado. O menino estava perdido, né? Se perdeu no parque e ficou chamando pelo pai. Chamando pelo pai, no caso, precisa da preposição para chegar ao complemento. Então, a regência muda para um verbo transitivo indireto. Agora, nós vamos fazer mais uma questão e eu quero que vocês deem um pause para tentar responder. Vamos lá? De forma adequada, empregue à regência de cada verbo a devida preposição. Então, para cada exemplo aqui, nós vamos pedir uma preposição diferente. O filme que assisti recebeu a melhor premiação durante o festival do ano passado. Quando a gente utiliza o verbo assistir com a regência de ver, nós precisamos da preposição a. Então, o filme a que assisti recebeu a melhor premiação durante o festival do ano passado.
Letra B. Confio que estejas lutando para conseguir o cargo a que aspiras. Quem aspira, no caso de desejar, almejar, aspira a algum cargo. Então aqui a gente precisa da preposição a. Letra C. Passada a tempestade, esta é a cidade a que chegamos. Não é em que chegamos. Lembra que a gente viu? O verbo chegar, ele vai pedir a preposição a e não a preposição em. Ok? Letra D. Aquela é a garota quem muito simpatizei. Por favor, não altere a música de que mais gostei, porque o verbo gostar pede a preposição de. Então a gente tem que colocar, por favor, não altere a música de que mais gostei. E aqui nós temos a correção desse exercício. Vamos para o próximo. Pause e tente responder. Então, pessoal, leia com atenção a seguinte frase de um texto publicitário. Esta é a escola que os pais confiam. Reescreva a oração, fazendo a adequação de regência à norma gramatical padrão e justifique a sua resposta. Bem, vamos lá. Esta é a escola em que os pais confiam. O verbo confiar, ele é transitivo indireto e por isso ele pede a preposição em, para chegar ao complemento que é do tipo objeto indireto. Então, os pais confiam na escola. E aí nós precisamos da preposição em para que a frase fique correta. E essa seria a justificativa. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Tire as suas dúvidas pelo Google Classroom. Pode falar com a gente durante a semana. E aguardem que na quinta-feira a gente publica o exercício para vocês. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.